porque a redação proposta seria dizer utilização de artigos e de notícias. Bom, se eu já achei artigo informativo muito amplo, porque o artigo informativo, por exemplo, reportagem, ele tem caráter literário, quer dizer, o artigo sem o adjetivo informativo é mais amplo ainda. Então, eu acho que nós deveríamos dizer aqui utilização de artigos informativos sem caráter literário e de notícias selecionadas, e aí eu faria novamente uma proposta de atualização da velha expressão jornais, diários, periódicos, para veículos jornalísticos. O próximo inciso é o 8. O 8 é um inciso que já existe, e esse inciso, a única modificações, o professor Gonzaga Adolfo já mencionou, que é substituir reprodução por utilização, artes visuais plásticas por artes visuais. Eu ainda acho que esse dispositivo está um pouco amplo. A gente já viu em jurisprudência alguns casos de aplicação do 8 para utilização até com uma finalidade comercial. Eu acho que eu vejo o sentido inicial desse inciso 8 como o inciso que permite a utilização de quaisquer obras dentro de uma finalidade de caráter científico, didático ou religioso. E aí, dentro desse sentido, ou seja, restrito a essa finalidade, mas não tão amplo como está hoje, aí eu já acho que essa expressão, pequeno trecho de obra pré-existente, ele é muito restritivo, porque o pequeno trecho, em alguns casos, para fins didáticos, ele torna a utilização muito limitada. E eu entendo que para fins didáticos, para fins científicos, esse pequeno trecho ele é muito ele deveria não ser aplicável necessariamente. Além disso, eu acho que a gente deve prever uma outra situação para fins didáticos, que é a questão das obras pequenas. O professor Ascensão mencionou até hoje de manhã. Do ponto de vista didático, é anticientífico e antimetodológico cortar o soneto ao meio, ou cortar um pequeno poema ao meio, seja porque essa obra é utilizada para fins, por exemplo, de estudo da língua portuguesa, seja porque ela é utilizada para fins de estudo da literatura. Então, se eu resolvo o problema inicial, que é restringir a amplitude desse artigo 8º, tornando esse artigo 8º restrito aos casos de utilização científica, didática, eu acho que aí nós podemos perfeitamente admitir, como é a prática, que obras pequenas sejam utilizadas, sempre que, como disse, sempre que a utilização não é o objetivo principal, desde que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida. Este é o tipo de situação corriqueira na obra didática, né, sobretudo, onde eu entendo que, com essas garantias que esse dispositivo coloca, ele permite uma utilização mais coerente com a verdadeira finalidade da obra didática, da utilização, ou seja, ele não tem o efeito contrário de prejudicar o uso, de prejudicar a finalidade a que se propõe. O próximo é o inciso 9, é o inciso que já estava na lei anterior. Eu só lamentei que nesse inciso não se tivesse usado a mesma redação do Código Civil, porque, já que esse inciso diz respeito à imagem, e já que o dispositivo do Código Civil tem uma regra específica, eu acho que está no artigo 20, parágrafo único, eu acho que, por uma questão de coerência, nós devíamos dizer a mesma coisa. Deveríamos usar esses acréscimos, que são o que transpõe a redação que está no parágrafo único do artigo 20. Bom, com relação aos incisos 10 e 11, eu não tenho maiores comentários, e como eu acho que esses pontos levantados já são importantes por si só, acho que fico por aqui e passamos às questões posteriores. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Manuel. Dando continuidade, então, partimos imediatamente às questões, que são várias. Estamos recebendo algumas já, continuamos recebendo, e eu já passei algumas ao professor Luiz Gonzaga. Posso ler a que você deseja
A primeira, deixa que eu leio. Muito bem. Quanto à utilização do retrato, pelo que o senhor afirmou, o projeto do Ministério diz que se a pessoa não se opõe, pode ser utilizado. Isso denota a necessidade de autorização ou licença da pessoa do retrato, por escrito? Como foi salientado aqui, esse dispositivo repete a redação, que também já era idêntico na lei número 5988. Então, aqui nós estamos falando de duas coisas distintas, ou seja, de um lado do direito de autor da fotografia e de outro lado do direito de imagem da pessoa retratada nessa fotografia. Então, por isso, eu creio que a redação tem a previsão da, digamos assim, como consta aqui, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou dos seus herdeiros. Então, nós estamos falando de direito de imagem, e que segue a mesma principiologia do direito autoral da expressa e prévia autorização para esta utilização. Continuando a mesma pergunta da Isabel, é uma segunda. O uso do trecho de livro elaborado por instituição pública, Assembleia Legislativa, por exemplo, em outra obra literária, implica que pedido de autorização de uso à Assembleia, que editou a obra, ou aos jornalistas que a elaboraram sob encomenda da mesma. Aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu acredito que a Isabel, nossa colega lá do Rio Grande do Sul, do Sindicato dos Músicos, foi me orientando na graduação, ela está se referindo à utilização de uma obra coletiva, pelo que dá para notar aqui, produzida pela Assembleia, publicada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. O princípio segue o mesmo, se é para fins de, como diz aqui, para fins de estudo, ou enfim, está na previsão que já existe, que é a utilização de obras para fins de estudo, crítica ou polêmica. Então, não veria nenhuma dificuldade, desde que citada a origem, a autoria, de onde se tirou esse trecho da obra para esse fim. Muito bem. Para o professor Manuel, a tradução não autorizada... essa é uma pergunta do painel anterior, mas o professor Manuel vai responder. A tradução não autorizada de uma obra protegida merece proteção da Lei de Direito Autoral em vigor? Como o tema é tratado no projeto em proposição do Davi Freitas? Bom, na verdade, eu aceitei a pergunta porque foi passada para cá, mas eu acho que, a rigor, ele não é do capítulo de limitações. Pergunta se a tradução não autorizada de obra protegida merece proteção. Eu entendo que depende do que nós chamamos aqui de proteção, porque, obviamente, uma tradução não autorizada, ela não pode ser objeto de exploração econômica, porque aí estaria violando o direito autoral do autor. Então, nesse sentido, não há nenhum exclusivo que é atribuído ao autor dessa tradução, porque seria um contrassenso. Aí eu me lembro uma expressão equivalente que nós temos na lei de software, que diz que os direitos de exploração econômica das modificações e derivações autorizadas pertencem a quem as realizou. Ou seja, eu acho que se o conceito de proteção fosse nesse sentido, obviamente não seria adequado. Agora, se a questão é, pode alguém plagiar ou utilizar indevidamente uma tradução não autorizada, porque essa tradução não é autorizada, eu acho que isso ofende ao bom senso que uma obra cujo direito de exploração econômica não seja reconhecido ao seu verdadeiro autor, porque não foi autorizada, possa ser, então, agora utilizada por terceiros. Eu acho que não seria esse o sentido aplicável. E eu não vejo nada no projeto que trata desse assunto.